continuando, então nós vimos as fontes do direito internacional público, agora nós precisamos ver os sujeitos de direito internacional público. Então, quando nós vimos o conceito, lá no início, que nós conceituamos o direito internacional público, nós falamos que o direito internacional público é um conjunto de regras e princípios que regulam as relações entre os sujeitos de direito internacional público. Então vamos ver quem são esses sujeitos. Então nós falamos que existe um direito que seja consuetudinário e um direito convencional. Então isso nós vimos com relação às fontes. E agora nós vamos ver quem são os sujeitos então dessa sociedade internacional. Nessa sociedade internacional nós temos dois tipos de sujeito, como em qualquer relação jurídica: o chamado sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é toda a entidade jurídica que goza de direitos e deveres internacionais e que possua capacidade para exercê-los. Já o sujeito passivo é aquele que é destinatário. Então aqui nós já podemos fazer uma identificação muito clara que existem sujeitos que têm capacidade plena e outros que não possuem essa capacidade, que é chamada de plena, ou seja, possuem uma capacidade limitada. Então nós vamos identificar mais à frente que estados e organizações internacionais intergovernamentais, elas gozam de direitos, deveres e têm capacidade para criar esses direitos e esses deveres internacionais. E nós vamos ver que o indivíduo, ele é o destinatário desse direito internacional público, então ele também é sujeito passivo. Então nós temos como sujeito ativo estados e organizações internacionais intergovernamentais e como sujeito passivo os próprios estados, as próprias organizações internacionais intergovernamentais e também os indivíduos. Então, o que nós podemos fazer um retrospecto no direito internacional? Nem sempre o que nós reconhecemos como sujeitos de direito internacional público hoje foi no passado. Então nós temos um sujeito de direito internacional público conhecido como sujeito clássico, que é o sujeito mais antigo. Quem é? O Estado. Então o Estado, ele foi criado para atender os interesses da sociedade. E aí, com esta evolução e com esse número de interesses dessa sociedade, aumenta-se então essa diversidade de interesses e os Estados começam a conversar entre si para também, de forma conjunta, regular esses direitos dos indivíduos, que compõem determinados Estados. E a partir daí, os Estados começam a ter relações mais próximas entre si e surge então o direito internacional. Então nós temos o primeiro sujeito de direito internacional público, os Estados. No final do século XIX, início do século XX, em 1889, surge a primeira organização internacional intergovernamental, a Organização Pan-Americana, que nós vamos ver que a Corte Internacional de Justiça reconhece as organizações internacionais já na década de 50 do século passado como sujeitos de direito internacional público. E depois da Segunda Guerra Mundial, em decorrência principalmente do Holocausto, o indivíduo é inserido nesse rol de sujeitos de direito internacional público por causa dessa fisiologia moderna da sociedade internacional. Então nós temos a partir desta evolução entre o século XVII e o século XX, a evolução dos sujeitos, primeiro os Estados, depois as organizações internacionais intergovernamentais e depois o sujeito, o indivíduo, como sujeito de direito internacional público. Então nós temos aí uma evolução gradativa nessa concretização dos sujeitos de direito internacional. Então, como eu falei para vocês, a Corte Internacional de Justiça, mesmo as organizações internacionais intergovernamentais tendo sido surgida lá em 1889, a primeira organização pan-americana, foi só em 1949, ou seja, depois de quase 60 anos, que as organizações internacionais foram reconhecidas como sujeito de direito internacional público. Então, num parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça em 11 de março de 1949, nós temos aí que a Organização das Nações Unidas foi autorizada a litigar perante a Corte Internacional de Justiça, pleiteando o direito de um servidor, de uma pessoa que prestava serviço para a Organização das Nações Unidas e veio a falecer no exercício do trabalho. Então nós temos aí
que a organização internacional passa a ter capacidade de ser titular de direitos e deveres internacionais, inclusive acionando as cortes internacionais. Então ela pode exercer esse direito perante as cortes internacionais. E também temos que o indivíduo passa a figurar nesse seleto grupo de direito internacional a partir da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos como sujeito clássico ou exclusivo o Estado até o fim do século XIX, depois organizações internacionais intergovernamentais e por fim o indivíduo vem integrar esse seleto grupo. Então, quando nós falamos de sujeito de direito internacional público, nós temos sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo que pode contrair direitos e obrigações e tem capacidade para exercê-los. Então são aqueles sujeitos com capacidade plena, estados e organizações internacionais intergovernamentais. E nós temos o sujeito passivo, que é aquele que é de proteção desse direito criado pelo sujeito ativo. Nós teríamos os próprios estados, as organizações internacionais intergovernamentais e o indivíduo como sujeito passivo ou que não tenha capacidade plena no direito internacional público.